Gnoses a Fundo, episódio número 25, um quarto de centena. Quem diria que chegaríamos a essa marca, que na verdade é um pouquinho maior, porque tem um monte de episódios especiais aí no meio. Mas sejam muito bem-vindos, como sempre, a esse programa, podcast, concebido, produzido, sustentado pelo Instituto Gnoses Brasil e o seu corpo de instrutores voluntários, sempre como todos os conteúdos online e os eventos presenciais, totalmente gratuitos, de maneira filantrópica, já que essa é a premissa fundamental da existência desta instituição, que em nível mundial existe desde a década de 50, o Instituto Gnoses Brasil, uma instituição gnóstica fundada pelo venerável mestre Samael Aun Weor, mantida pelo venerável mestre Laxmi Daimon, e aqui no nosso país já há muitas décadas, em todos os estados, nas principais cidades, são praticamente 120 sedes do Instituto Gnoses Brasil, e aqui na internet, no Spotify, no YouTube, no Instagram, no nosso site gnosesbrasil.com, no TikTok, no Facebook, ou seja, conteúdo sempre visando difundir o ensinamento gnóstico de forma livre e desinteressada. Nesse episódio de hoje, do podcast Gnoses a Fundo, que leva o número 25, trataremos sobre o tema Judas, Pilatos e Caifás, os três traidores do Cristo. Para você que conhece este nosso programa, sabe que já dialogamos em muitos episódios sobre o Cristo, sobre a transcendência desse termo, dessa força, e a transcendência de uma mera humanização ou personificação dessa força em alguns indivíduos. Mas acho que hoje a gente conversa um pouquinho sobre isso também para dar contexto e podermos então entrar nesse tema mais especificamente dos três traidores, Judas, Pilatos e Caifás, para você, buscador da luz dentro de si, em pleno século XXI, como todos nós que aqui estamos. Laís, seja muito bem-vinda a mais um episódio Tríade, onde estamos sem nenhum convidado, mas nós três aqui. Esse tema é interessante, foi sugerido, inclusive, devido à proximidade em que nos encontramos da Páscoa, da Semana Santa, e o que a gente pode esperar no sentido de identificar esses traidores com o que a gente vai comentar, buscar dialogar aqui hoje, para que isso não seja algo histórico e seja algo vivo, íntimo, dentro de cada um de nós. Seja muito bem-vinda uma vez mais, Laís Helena Teles. Obrigada, Bruno. Bom dia para você, para o Marcos também e para os nossos ouvintes. Bom dia, Laís. Bom dia, boa tarde, boa noite. E como sempre, quando trazemos algum tema relacionado ao cristianismo, à Bíblia, à história de Jesus Cristo, propriamente dita, a gente não está se resumindo a uma história literalmente interpretada, não é literal. Nós não vamos falar do que está escrito, nós vamos falar do que está por trás do que está escrito, que é um significado esotérico, vivo, é a letra viva, porque a interpretação literal nós consideramos a letra morta, que seria quando você simplesmente repete um conceito sem extrair o significado profundo. E o que nós buscamos com esse estudo hoje, e sempre que tratamos desses temas, é ir para o significado na vida prática, porque isso tem que ser útil para nós, tem que ser transformador. E hoje, quando nós entrarmos mais a fundo nesses personagens, os três traidores, a gente vai poder perceber como na nossa vida cotidiana nós podemos enxergar esses aspectos, como eles estão sim presentes na nossa vida cotidiana, porque estão dentro de nós, e como que nós podemos ir trabalhando sobre isso para poder nos purificar cada vez mais para o bem do nosso ser e do nosso trabalho espiritual. É assim, Laís, é exatamente assim, senão de nada vale, como diz o mestre Samael, não adiantaria nada o Cristo ter nascido 1000 vezes em Belém se ele não nascesse no nosso coração também.
E da mesma forma, não adiantaria identificar esses 3 traidores nas Sagradas Escrituras se não os identificássemos dentro de nosso país psicológico. Não é assim, Marcos? Seja bem-vindo. Beleza, bom dia pessoal, obrigado aí pela presença de todos vocês que estão nos escutando mais uma vez com paciência aqui no nosso podcast e gostam do nosso conteúdo. Você ouvinte aqui do Gnoses a Fundo, bom dia Bruno, bom dia Laís, por os nossos companheiros aqui de conteúdo. Muito legal quando a gente produz também entre nós aqui os conteúdos do Gnoses a Fundo, e um tema bastante especial, com certeza, na visão gnóstica, né? Porque é isso que diferencia muito mais o nosso conteúdo, que a gente tenta trazer uma visão simbólica das coisas para que você também veja sentido no que é a religião, no que é a vida. Então a gente também pede que você compartilhe esse conteúdo que você vai escutar hoje com as pessoas ao seu redor, seus familiares, amigos, né, que de uma forma ou outra querem algo diferente, uma visão distinta, uma visão mais profunda da religião. E é isso que a gnose se propõe. Ela não vai nessa mão das coisas apenas históricas, apenas os detalhes científicos, dos detalhes palpáveis e materiais, mas ela vai naquilo que o espírito ele vai muito mais além da matéria. Sendo assim, a gnose traz muito sentido para a religião. E quando fala dos 3 traidores, o mestre Samael, um dos trechos que ele coloca sobre esse tema, ele fala que são 3 rebeldes, né? Contra a natureza, contra a divina ciência e contra a verdade. Porque se o Cristo é a vida, então os 3 traidores eles vão ser esses rebeldes contra a vida, em seus diferentes aspectos. Então acho que é um tema que dá para a gente discutir bem, dialogar, explicar. Vamos ver o que a gente vai trazer hoje. Vamos ver. Será que a gente começa de baixo para cima ou de cima para baixo? Apesar de que as coisas todas, apesar a gente se encontram. Exatamente. Porque em um determinado ponto. Sempre tem assim a metáfora da verticalidade, né? É uma metáfora que faz parte do ensinamento espiritual de todas as escolas, religiões, mas é o que o Marcos falou, o negócio é concêntrico, né? Não é tanto de baixo para cima ou de cima para baixo, mas usando essa alusão à verticalidade, poderíamos dizer, né, que de cima para baixo, Caifás, Pilatos e Judas. E de baixo para cima, Judas, Pilatos e Caifás. Então, se os 3 podem estar aqui agora e, vamos dizer, o ideal seria que não estivessem nunca, né? Para que o Cristo pudesse estar livre e sem estar submetido a essas ardilosas artimanhas dos escorregões e das traições. Gostei. Ardilosas artimanhas ficou muito bom. São palavras que a gente vai incorporando aqui no vocabulário. Né, é uma riqueza de vocabulário que você só encontra aqui, cada pessoal. Vez mais ricos. Você não vai escutar ardilosas artimanhas em nenhum podcast no planeta Terra, só nesse. Que não Esses seja dias aqui. teve uma... Exato. Teve uma pessoa, a gente encontrou uma pessoa, eu encontrei uma pessoa, e ela falou assim que ela dá muita risada a hora que a gente tenta conjugar verbos aqui no podcast. Coisas. A gente indo super bem, falando bonito, de repente você tropeça num verbo, você não tem ideia como que conjuga. Verbos irregulares, terríveis. Mas a gente sempre se sai bem, né? Entende, né? Então, e aí, vai subir ou vai descer a escada? Como é que a gente começa acho que, historicamente, vale a pena a gente ver, Bruno, também quem que são esses personagens que às vezes quem escuta não tem uma noção até histórica, né? Porque a primeira visão que nós temos é a visão bíblica, só para a gente fazer uma introdução e partir de um princípio aonde a gente vai, né, talvez depois entrar na simbologia. O primeiro personagem é Judas Iscariotes, o discípulo do Cristo. O condenado diz que nem mesmo nos cartórios se pode colocar o nome de um filho como Judas, assim, tão condenado que ele é. Me falaram isso uma vez, eu acho que é verdade. Eu nunca fui pesquisar a fundo, sabe? Dependendo do país, deve ser. Eu acredito que sim, eu até vou dar uma pesquisada aqui depois, para ver se é real. Mas imagina, você nunca vai ver um filho chamado Judas. Muito difícil, já ouviu alguém chamado Judas? Não porque conheço. Porque o nome é condenado, porque é aquele que traiu Jesus, né? A gente vai ter que falar um pouco sobre ele aqui.
entregou por 30 moedas de prata. Daí já vem uma simbologia extraordinária que eu acho que daqui a pouco a gente toca nela, né? Por que Judas traiu Cristo por 30 moedas de prata? Então a gente pode ter um contexto histórico, mas a gente não vai entrar nesses contextos históricos. A gente tem Pilatos, que também era um governador romano na época de Jesus, que aquele responsável pela própria crucifixão do Cristo, né? Então ele foi um dos responsáveis pelo seu julgamento. No contexto esotérico, ele é o representado, é a nossa mente, símbolo da mente. Então vamos lá, Judas, historicamente Judas Iscariotes, representa o desejo no homem, é um dos traidores do Cristo. Pilatos, a mente. E Caifás, sumo sacerdote, também conspirador contra o Cristo, representa a má vontade, ou a vontade mal canalizada no homem. Então é importante a gente trazer que são 3 personagens bíblicos, mas que tudo que está escrito na Bíblia, como a Gnoses ensina, refere-se de forma primeira, à vida interna de Jesus. Jesus é o nome do mestre. Então, os 3 traidores são personagens que viveram dentro do Cristo, que tentaram trair esse mestre interno dentro dessa pessoa, que a gente não sabe o nome. Tinha o nome de uma personalidade, o nome dele não era Jesus. Isso deve estar muito claro para todo mundo. Nós não sabemos o nome. Yeshua, Jesus, é o nome do mestre, é o nome daquele que vive dentro daquela pessoa humana, né? Daquele bodhisattva que veio para fazer uma obra. Que historicamente houveram pessoas ao seu redor, nós não sabemos a que nível histórico foi real ou alguma dessas pessoas foram verdadeiros personagens que tiveram que estar próxima do Cristo, como a própria crucifixão, diz o mestre Laxmi. Isso são coisas que aconteceram de fato, porque ele teve que mostrar essa iniciação interna no físico, mas mais do que tudo ele vivia isso dentro dele. Então a gente está preocupado hoje com o personagem interno desse Cristo. Estamos preocupados com essa parte interna. Então acho que daqui a gente pode partir para talvez dialogar sobre cada um. O que vocês acham? Eu acho ótimo. E aí, vamos contextualizar o Cristo, né? Em nós, não o Cristo no Mestre Yeshua, ou não o Mestre Yeshua como Cristo, mas o Cristo em nós. Porque se nós estamos preocupados em identificar, né? Eu acho que tudo começa como lá no comecinho da primeira Câmara Gnóstica, inclusive todos estão convidados a estudar, fazer um curso completo de gnose, já sabem, em gnosesbrasil.com/locais é onde você encontra a sede aí da tua cidade. A gente quase então, não fala isso aqui, né? É por isso que eu até quero segurar de não falar tanto, mas é porque tem pessoas que estão escutando esse episódio pela primeira vez. E vamos continuar falando. E o que mais vale de tudo isso não é o que a gente faz online. O que mais vale é o que está acontecendo na sede gnóstica aí da tua cidade, que são encontros, workshops, sessões de prática e o curso completo de primeira câmara. E aí lá no começo desse curso, a primeira prática que nós aprendemos é a autoobservação, porque a autoobservação vai nos propiciar a habilidade ou a capacidade de identificar dentro de nós, psicologicamente, o que é o que, né? Então aí começa o discernimento. O que é o Cristo dentro de cada um de nós? Não no Buda, não no Hermes, não em Jesus, mas aqui em nós, cada um de nós, pessoas humanas no ano de 2025, buscadores da luz no século 21, falantes de português, ou seja, aqui e agora, né? Tem que identificar o que é o Cristo, que é essa expressão espiritual mais pura, mais lumínica, mais exaltada, que a gente poderia dizer é nossa alma, e poderia dizer é nossa consciência divina, é nossa essência, é aquilo de espiritual, de real, de atemporal, de perene, de divino que existe numa pessoa. Aí tá, vamos dizer, em certos termos, aí tá o Cristo. Poderia dizer que é o nosso ser, né? É o nosso ser, é o íntimo, é a expressão do ser. E no país psicológico, como lá naquela localidade histórica retratada na Sagrada Escritura, ali também existem 3 forças, né? Que muitas vezes o mestre Samael chama de 3 fúrias, dado a intensidade da força que são, não são meras forças, são fúrias que ininterruptamente estão articulando ardilosas artimanhas para minar
o avanço, o crescimento do Cristo dentro de nós, dentro de nós. Então, a autoobservação pode e deve permitir a pessoa discernir, identificar dentro dela. Opa, isso aqui é o meu ser, é minha alma, é minha essência. E aqui existem eus psicológicos que se comportam neste momento como Judas. Existem eus psicológicos que se comportam nesse momento como Pilatos, lá na mente. Judas no desejo, Pilatos na mente. E existem eus psicológicos, eus causa, que esses são mais difíceis de perceber que eles estão por trás arquitetando, que se comportam em certos momentos psicologicamente como Caifás. E aí a gente vai dando, vai sentindo o sabor, às vezes doce, do Cristo e às vezes amargo dos três traidores, mas na nossa autopercepção do que acontece dentro de nós no nosso dia a dia. Eu estou lembrando aqui de algo que o Rafael comentou no episódio sobre o Natal. Inclusive, se vocês quiserem escutar, pessoal, tem muita relação com esse cristianismo vivo, com esse cristianismo verdadeiro, porque ali foi falado sobre o Cristo como um personagem que deve se desenvolver dentro, deve nascer dentro de nós, como uma força, na verdade, não é um personagem, é uma força, e foi falado que o Mestre Jesus, que foi sim um homem que andou sobre a terra, que realizou uma obra espiritual, ele foi aquele primeiro mestre que revelou à humanidade os mistérios da autorrealização ou da cristificação, que é o nascimento da força Cristo dentro da pessoa, da força solar, do herói solar, que é o nosso ser que renasce como ave fênix das cinzas e que constitui o nosso maior objetivo nesse caminho, encarnar o ser. E eu achei muito interessante quando ele disse isso, que o Mestre Jesus cumpriu esse papel de entregar para a humanidade, olha, é assim que se faz, é assim que se trilha o caminho, porque antes isso era velado, isso era restrito aos círculos mais seletos, muito seletos, era de lábios a ouvidos que se ensinava, e ainda que o Cristo ensinou, sim, os maiores mistérios só para os discípulos, mas ficou perante a humanidade aquele drama vivido ali na Terra Santa, e a Semana Santa, assim como o nascimento do Cristo, ela é algo que tem que ser vivido aqui agora. Por isso que o que nós estamos falando é de encontrar dentro de nós a expressão desses três traidores, porque todos nós, se queremos nos autorrealizar, vamos ter que viver a nossa própria Semana Santa. Não é uma data que nós vamos simplesmente celebrar, ainda que sejamos extremamente religiosos e respeitosos naqueles dias da Semana Santa, isso não seria suficiente. Se a gente não conseguir enxergar esses aspectos que o Bruno e o Marcos estão comentando, aqui e agora dentro de nós, para poder viver a nossa própria Semana Santa, que não é uma semana. É a vida inteira do iniciado e da iniciada. Exatamente. É isso mesmo, Laís. Por exemplo, a gente está agora nessa quaresma, né? Todas essas datas que pautam um calendário importante no mundo religioso, porque são momentos de reflexão, são momentos de recolhimento, são momentos onde a pessoa se volta para a parte espiritual, né? Alguns momentos mais, outros momentos menos. O Natal, por exemplo, a pessoa, né, ela busca esse recolhimento, mas é como se só aquele dia importasse, né? E todos os outros dias fossem normais e alguns fossem o contrário, que daí a gente desse luz verde para o ego, como por exemplo o Carnaval. Então a gente tem data também para o ego. Nós temos para o ego hoje em dia o culto, né, a tudo que ele pode fazer, o culto a esses três traidores, por exemplo, porque nós damos luz verde para ele. Então, fora desse calendário religioso, próprio de muitas religiões cristãs, aonde nós gnósticos também, nessa data de Semana Santa, por causa de um movimento cósmico, por um movimento cósmico que acontece no planeta, né, dos movimentos solares de primavera, de inverno, de verão e de outono, dentro desses quatro elementos da natureza, dessas quatro estações, se crucifica o Cristo na Terra. Então, quando a gente sabe e entende esses movimentos, a gente vê, inclusive, que a Semana Santa está muito relacionada com movimentos solares. Então, os gnósticos, frente a esses movimentos cósmicos, também param para poder refletir nesse momento de forma mais profunda sobre esses mistérios da Semana Santa. Não quer dizer, como diz a Laís, que isso não está acontecendo hoje, né? Que esses três traidores estão de férias hoje, porque hoje não é Semana Santa. Porque eles são elementos
que trabalham 24 horas, 7 dias por semana, sem parar, porque eles estão tentando boicotar a obra do Cristo dentro de cada um de nós. Porque são forças que quem criou? Foram, né, aí que está. Nós mesmos criamos essas forças no curso de nossas existências. Então a responsabilidade é nossa, né? Não é de alguém que fez ou de algum ente externo. Eles vivem dentro de nós e são criações da própria humanidade. E era necessário criá-los, né? E tá aí, você começou outro como que nós aí, Olha lá! aí pronto, agora você já vai por essa linha. Causei, eu não ia causei. falar. The Aí, rabbit pronto. hole. Eu não ia dizer nada, mas você vai por essa linha. Vai lá. Então continua, Laís. Vamos pela agujero criação. del conejo, el hueco del conejo. Has entrado al hueco del conejo. Ahora va. Rabbit hole. In the rabbit hole. Pílula Vamos ver. vermelha aqui. Então, que agora ela vai na criação do ego. A Laís está querendo dizer voltar a milhões de anos atrás, né? Por que que eles existem, então? Milhões, Né? milhões. E aí faz uma inter-relação com isso que o Marcos acabou de dizer durante o curso das existências de nossa alma, porque o Bruno, assim, essa pessoa tem uma existência só, onde ele é a pessoa Bruno, mas a alma, que é o Cristo, tem um curso de existências, tem um histórico psíquico, tem uma massa psíquica, tem um histórico espiritual, e é aí que mora a traição, não é? Diga aí, Laís, você que abriu a toca do coelho para a entrada de Alice no país das maravilhas ou das perdições, né? O que você tem a acrescentar sobre Caixa isso? de Pandora. É interessante a gente perceber que foi necessário que nós criássemos esses elementos negativos para ter conhecimento da vida. Então, por que que nós criamos o desejo? Por que que existia dentro de nós o germen do desejo? Porque se não fosse para criar, não existiria o germen. A divindade depositou em nós o germen do desejo e através do livre-arbítrio a gente exacerbou, levou esse desejo ao máximo, que é a condição da humanidade hoje. Nós somos totalmente dominados pelo desejo, escravos do desejo, mas quando a gente se liberta do desejo, o que que acontece? Nós experimentamos a máxima plenitude, a máxima satisfação. E nós compreendemos o que é, exatamente o que é o desejo, porque nós tivemos, porque nós sentimos. Por isso que todo mestre espiritual foi um ser humano imperfeito, porque senão ele não poderia ensinar o que é o desejo se ele não tivesse sentido. E nós vamos ter que sentir na pele o que é a mente negativa, que é Pilatos, para que nós possamos eliminar esse aspecto negativo da mente e poder ensinar sobre isso ou vivenciar isso em plenitude, e vamos ter que vivenciar o que é a má vontade, ou a vontade nas mãos do ego, as ações negativas, para poder ter consciência disso. Despertar é vivenciar, não tem como despertar sem sofrer e sem vivenciar. Por isso que foi muito necessário que a gente criasse esses 3 aspectos dentro de nós. O germen estava dentro de nós, porque era um plano divino que a gente criasse isso para fazer toda a nossa jornada das trevas até a luz, que está contada em tantas mitologias, das trevas à luz, a ave fênix, e tantas outras por aí. É quase que uma metodologia estoica de aprendizagem, né? É claro, Sim. e também o seguinte, né, Laís? Nós temos 3 elementos desejo. Se a gente coloca no papel desejo, como Judas, né? Pilatos e Caifás. Pilatos como mente e Caifás como vontade. Aí, vamos dizer, alguns colocam como a má vontade, a má mente, o mestre não usa muito esse termo, na verdade. É a mente mal canalizada, o desejo que canaliza de uma outra forma e a vontade canalizada para o ego. Porque, em síntese, esses 3 elementos eles não são ruins. Por exemplo, se um desejo de uma pessoa por um alimento, ela morre de fome. Se ela não tem vontade e anelo de alguma coisa, ela não faz absolutamente nada. Outra coisa é que a gente tem que entender que esses elementos, na tríade criadora, criaram o ego, são as bases fundadoras do ego. Porque até para criar o ego houve organização, de alguma maneira. Então, o desejo, a mente e a vontade canalizada para o ego. Por exemplo, um gato ele tem um desejo de comer. Ele vai encontrar uma carne, ele vai ficar louco para comer aquela carne. Vai comer e vai se saciar, né? Agora, outra coisa é a gula, outra coisa é a cobiça, outra coisa é a ambição. São os elementos que desencadeiam desses 3 elementos criadores
que fazem do homem escravo deles. Então nós nos escravizamos nesses 3 traidores do Cristo. Porque se nós aprendemos a usar essas energias de uma forma consciente, e aí a gnoses, aí, como a Laís fala, né, como a gente vê o porquê deles existirem, esses elementos, nós temos que usar esses elementos como alavanca para o conhecimento. Né? Poder inclusive transmutar... Pode finalizar, Marcos. Pode seguir, Laís. Que eles são aspectos que estão dentro de nós, na nossa natureza interna, porque o desejo seria o astral em nós, né? O corpo astral, a mente seria o nosso corpo mental, a nossa mente, e essa má vontade, que é uma má canalização da nossa vontade, que é o nosso corpo causal. Então não é que a gente vai eliminar o aspecto positivo disso, né? A gente vai eliminar o aspecto negativo. Pois é, são... Claro, com certeza. Por exemplo, quando o mestre Lakshmi sempre... nas oportunidades, quando se aproximava a Semana Santa, ou durante a própria, o mestre Lakshmi sempre aproveitava para dar ensinamentos, né, sobre um pouquinho, claro, o que a gente está falando aqui é um pouquinho, né, do que os mestres têm para oferecer, mas em algum momento ele ensinou que tanto Pilatos como Caifás nem sequer como personagens históricos humanos foram. Pilatos representava todo o governo, o sistema do governo, da política regente naquela época de Jesus. E Caifás representava o sistema religioso, o clérigo, os fariseus. Então, é para a gente ir mais fundo nisso, né? É um sistema, é uma arquitetura, uma estrutura, né, que existe fora, e imagina há quantos milênios ou talvez milhões de anos isso existe fora, coletivamente, entre todos nós, na coletividade humana, mas que também existe dentro. Essas mesmas estruturas, elas estão sempre direcionando, colocando intenção, guiando, sistematizando os diferentes eus psicológicos. Então, quando a gente fala de desejo, mente e má vontade, isso independe se seja luxúria, cobiça, orgulho, ira, inveja, etc., né? Qualquer uma das 7 cabeças de legião, porque qualquer eu psicológico, ou qualquer expressão, inclusive da personalidade ou de um instinto, que venha por qualquer uma dessas 7 grandes divisões do eu psicológico, pode estar naquele momento motivada por Judas, motivada por Pilatos ou motivada por Caifás. E aí lá no drama histórico, como o Marcos falava no começo, a gente vai ver, ali tá um mapa, né? Ali tá uma dica, ali tá uma parábola. O que Judas fez? Traiu o Cristo trocando por 30 moedas de prata, desejo. Né? O que Pilatos fez? Traiu o Cristo confundindo todo mundo, saindo fora e deixando a confusão tomar a pior decisão possível, naquele caso. E o que Caifás fez como sistema? Arquitetou por trás do governo regente, por trás de Pilatos, por trás da traição do personagem simbólico ali, Judas, foi a arquitetura de tudo isso por uma razão muito forte, muito justa do ponto de vista de Caifás, e foi da onde tudo veio, é a raiz da coisa, a arquitetura de tudo aquilo, né? Então, quando a gente começa a perceber em nós que, por que eu estou sentindo neste momento vontade, ou por que eu acabei de mentir, ou por que eu acabei de comer demais, ou por que eu acabei de me irritar, vamos dizer, qualquer uma dessas 3 expressões. Isso foi Judas, isso foi Pilatos, da onde isso vem como uma origem, como Caifás dentro de mim, e aí assim o autoconhecimento vai se construindo em níveis mais profundos. Acho que sempre é uma junção dos 3, né? Porque como o Marcos bem colocou, eles dão origem ao ego. Eles são a substância do ego, digamos assim. Se não houver uma mente que justifica, se não houver aquele desejo de cometer o erro e a vontade que permite cometer o erro, o ego não se expressa
no plano físico, né? Então, foi muito interessante isso que o Marcos colocou de perceber que eles são o que permite que o ego exista A aqui no própria plano lei do físico. 3, a criação, né? O triamasicano invertido. Exatamente. Exatamente, criando dentro do homem uma região que, até esse momento que ela ia falar, mas que não falou, que um determinado momento histórico do planeta, né, Laís? Conhecido na síntese bíblica do Gênesis por aquele momento do paraíso, do Éden, que era a própria consciência onde nós morávamos, junto do nosso ser, com o nosso Cristo, né? Daí o homem expulso desse paraíso, quer dizer, através desses 3 criadores, dentro de uma história que aconteceu, que é simbolizada ali naquela figura do Éden, naquela figura de Adão e Eva, a partir desse momento, então, se cria uma região psicológica dentro do homem, que são os nossos abismos. São essas regiões onde mora o nosso ego e psicologicamente onde a maior parte do tempo nós moramos, como o Bruno falou. Porque nós nos irritamos, nós comemos mais do que a gente deveria comer, nós dormimos mais que deveríamos dormir, muitas vezes, né? Nós fazemos coisas, nós desejamos coisas, cobiçamos coisas mais do que a gente precisa para viver. Então, o ser humano vive como um animal. Por quê? Porque psicologicamente, depois dessa época e através desses 3 traidores que nós criamos em uma época passada, passa a habitar psicologicamente nessas regiões. Então, quando a gente fala, por exemplo, a pessoa quando morre, ela quer ir para o céu, todo mundo vai levantar a mão, vai dizer quer ir para o céu, mas ninguém quer sair do inferno que se encontra. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer sair do inferno que se encontra. Porque a questão não é ir para o céu, a questão é sair de onde já está. Porque ninguém vai depois da morte para um lugar onde, enfim, não esteja. E aí, o Bruno bem colocou ali em relação a personagens históricos, como foi o Pilatos e o Caifás, e sobra Judas também para a gente analisar, né, Bruno? Sim. Judas, como esse que gnosticamente é visto como o discípulo mais querido do Cristo. Isso tem que ficar muito claro. Um amigo Tesoureiro. do Cristo. O único capaz de cumprir dentro do drama da crucifixão, do drama da Semana Santa, o único capaz de cumprir com esse papel da traição, porque é o que de fato compreendia isso. Então, se a gente tomar uma premissa muito básica, que se Judas não tivesse traído o Cristo não teria sido crucificado e que a cruz é o caminho, certo? Quer dizer que Judas, sem ele, o Cristo não teria se tornado ou terminado o seu processo de maestria de cristificação. Quer dizer que é fundamental, todos os personagens são fundamentais, e o mais difícil de se cumprir era aquele. Então, a gente tem que diferenciar dessa parte histórica o Judas como um mestre, que é aquele que mostra o caminho da crucifixão na Semana Santa, e o Judas como desejo dentro do homem, que é aquele que trai o nosso Cristo. Então a gente precisa entrar para diferenciar isso, senão a gente confunde. Aquele que cumpriu com esse papel histórico na Semana Santa era um discípulo elevadíssimo do Cristo. Elevadíssimo, uns poucos, segundo o mestre Laxmi, que de fato compreendiam quase que a sua totalidade o esoterismo crístico, o caminho crístico. E cumpriu com esse papel e foi condenado pela humanidade, isso faz parte também do seu próprio processo, né, como um traidor, e vai ser sempre condenado pela humanidade, mas ao fundo é o único elemento redentor, esse elemento superior de Judas. Utilizar esse desejo para poder purificar-se é a chave e um dos segredos superiores do esoterismo. Então a gente não pode confundir as coisas. Então o desejo ele é mau quando mal utilizado. Por isso que a gente não compreende, mas o que é bom, o que é ruim? De fato, é para confundir mesmo. Nós não precisamos entender se é bom, a gnose tem que ir além disso. A questão é que o desejo mal canalizado, se a gente se entrega ao desejo, a gente vai rua abaixo. Se a gente utiliza esse desejo, ou o fogo, em outras palavras, o elemento aqui é o fogo, e a gente utiliza ele para um trabalho psicológico, nós purificamos. Então o Judas é um elemento absolutamente neutro como energia. E como mestre, como discípulo, é aquele que foi muito próximo de Jesus. E o único capaz de cumprir com esse terrível papel, né?
Sim, quem de nós gostaria de ficar como o eterno traidor? Então, esse mestre teve Exatamente. uma suprema humildade e ele fez o supremo sacrifício, que foi ficar como o traidor para que o Cristo pudesse se libertar do ego e culminar o seu trabalho. Muito bem colocado essa diferenciação, Marcos, de perceber que o mestre Judas cumpriu esse papel porque o Cristo lhe pediu, porque o Cristo lhe solicitou isso, porque ele precisava que alguém cumprisse esse papel, e quem que podia cumprir? O discípulo mais avançado, que seria o único que estaria disposto a uma tremenda humilhação como essa. E esse Judas como a paixão sexual, vamos colocar, porque a base de tudo isso é a paixão sexual, o desejo sexual, que também o Marcos explicou que é um desejo necessário, mas que ele precisa ser bem canalizado, e isso nós vamos observar no nosso dia a dia, a luxúria, que é como nós chamamos a sexualidade negativa, se manifestando através da mente, através dos instintos, e ali está um potencial energético tremendo que precisa ser entregue para a consciência, mas muitas vezes ele é gasto pelo ego, ele é queimado pelo ego. Aí a gente vê o aspecto sexual de Judas como desejo, né? Sim, isso é o que esotericamente se conhece como a nona esfera, né? Muitas vezes os estudantes gnósticos leem os livros gnósticos dos mestres e vão se deparar com esse termo, a nona esfera, né? A nona esfera é justamente esse ambiente hipnótico, psicológico, permeado por desejo, por paixões, por necessidades, impulsos e instintos de necessidades, de satisfações, e que é aí que está o fogo. Ou seja, é aí que se forja a lâmina da coisa, né? Ou é aí que se funde o que se tem que fundir. Então, saber lidar com isso psicologicamente, energeticamente, instintivamente, é estar, digamos, convertendo esse Judas traidor no Judas redentor, que foi o termo que o Marcos usou. Esse termo é muito acertado, né? Judas como tesoureiro do Cristo, ou seja, o depositário dos maiores tesouros, dos maiores mistérios, né? Dos valores e das virtudes mais elevadas. E Judas como elemento redentor, porque muitas vezes a gente olha a imagem por exemplo, de um monumento maravilhoso, como existe no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, mas ali já aquele mestre naquela posição já é uma simbiose do Cristo Redentor e do Cristo Salvador. Já é o Cristo ali representando os dois papéis. Mas como o Marcos dizia, né, se nós não somos redimidos dos nossos próprios infernos atômicos, ou seja, se nós não nos liberamos da hipnose do desejo, da nossa própria nona esfera, desses círculos dantescos, atômicos interiores em cada um de nós, é impossível a salvação. A salvação ela só inicia de um ponto de vista do zero radical. Para voltar ao zero radical, há que emergir através de redenção de nossos próprios infernos atômicos. Então, eu acho que a gente poderia falar um pouco mais ainda sobre desejo e depois ir passando didaticamente para a mente e para a má vontade, porque o desejo, é como a Laís diz, os três estão a todo tempo mancomunados, né? Mas o mais fácil, talvez, de perceber, de auto-observar, o que está mais arraigado nessa estrutura psíquica humana, talvez seja o desejo, né? E ele não se manifesta só como desejo sexual, né? Ele é um feitiço que nos mantém apegados à matéria, a gente poderia, talvez, resumir. Maia, a ilusão. Eu preciso desse carro, eu preciso dessa pessoa, eu preciso desse cargo. Quando eu tiver esse cargo de presidente da empresa, eu vou ser feliz. É a nossa cobiça. Essa farda. Então é um feitiço que nos mantém presos na roda do Sansara, como diria o budismo, que é a roda de nascimentos e mortes, que nos impede de nos fusionar com o nosso ser. De vida em vida, a gente fica desejando coisas materiais ou coisas daqui do mundo físico,
E por isso nós perdemos a nossa primogenitura, trocamos por um prato de lentilhas. Como tá essa metáfora, não sei se a gente poderia dizer. Com certeza. Exatamente, assim vai, né, Laís? Porque o desejo, talvez uma das chaves também que a gnose nos passa, é nos tornarmos passivos frente a esses elementos. Passivos em que sentido? Não no sentido de deixar fazer ou dar rédeas soltas ao desejo, mas nós temos que perceber essas energias e nos colocar num ponto de autoobservação, como colocava o Bruno ali. Perceber que quando existam essas forças, nós precisamos compreender para poder atuar de forma consciente, porque a humanidade ela aprendeu a reprimir. Reprimir e reprimir. Então a pessoa, por exemplo, ela tem um desejo de fumar, daí ela tem um desejo de beber, ela tem um desejo de sexo casual, por exemplo, que vai levar à traição. Então esses elementos, junto do ego, impulsionando o ego, vão levar a uma série de situações difíceis para a vida da pessoa, né? Então, a gente aprende religiosamente, olha, se você fizer isso aqui, tu vai para onde? Tu vai para o inferno. Então, é sempre uma consequência de algo que a pessoa faz. O pecado, analisado desse ponto de vista, é uma consequência de um castigo, como se a pessoa tivesse medo de ir para a prisão, né? E através do medo, ela reprime desejos, reprime o ego. E esse método, ele é absolutamente ineficaz para o trabalho psicológico, para o trabalho da pessoa, para transcender isso, né? Porque se fosse eficaz, talvez toda a humanidade estaria autorrealizada, porque o medo, ele conduz praticamente todos nós. Ele é aquele que, por medo, diz o mestre Samael, as pessoas vão para as guerras, por medo elas se armam. Então o medo é um elemento que move tudo. Agora, a gente tem que desenvolver, nesse caso, a consciência para compreender, para entender por quê, né? Se vem um desejo, por exemplo, daquilo, do cigarro, do álcool, se a gente não tiver uma conexão muito, muito dentro, através de chaves que a própria gnose ensina, né, nos cursos de primeira câmara, ensina através de um trabalho muito amplo da doutrina, para compreender esses elementos, compreender o porquê que esse desejo existe. E aí vai se saindo desses infernos. Não se preocupa mais tanto com o futuro. É o estoico ali que o Bruno falava, né? Está no instante, num determinado momento. O estoico é aquele que vive o instante, é aqui e agora, a preocupação em relação a como que eu vou sair desses ambientes, desses lugares, e não o que vai acontecer no futuro que a gente não sabe quando vai chegar. Mas um parênteses aí, Marcos, é que sim, a gente precisa reprimir inicialmente esses elementos, né? O desejo, a má mente e a má vontade. A repressão é o estágio inicial. O problema é que a maioria das religiões nos ensina a ficar só nisso, a só reprimir. E na gnose a gente busca assim, a raiz profunda disso, para poder nos libertar disso. Porque se permanecer na repressão, realmente, né, Laís? Exato, se permanecer, depois vem o efeito pendular, que daí é muito pior. Pêndulo. A lei do pêndulo atua. Então, no início é super importante que a pessoa tenha disciplina para poder parar de qualquer coisa, porque senão, imaginar, vou compreender o cigarro, então vou fumar 10 anos até que eu compreenda, porque o ego ele é astuto, né? Não, ele tem que parar de fumar. Tem que, como diz o mestre, desencarnar o ego, né? Deixar de cometer aquele erro fisicamente. E aí entrar nas vias da compreensão, para que o trabalho seja duradouro, né? Primeiro ele nega aquele desejo negativo. Ele nega aquele desejo que ele sabe que vai fazer mal para ele. E com o tempo, quando ele vai exercendo essa boa vontade, essa ação positiva, ele vai perceber que ele vai se libertando cada vez mais daquele desejo negativo, que ele já não tem mais, ele já não é tão escravo. Mas aí a gente estaria entrando mais na morte do ego em detalhes, né? Mas então é bom passar já daqui a pouco para o próximo aí, né? A gente vai ficar entrando em mais dois bem profundas. Tem mais dois ainda. Sim, é que esse episódio, apesar dele ter esse título, né, Judas, Pilatos e Caifás, é sobre morte psicológica, né? Porque, o que a gente está falando aqui, senão as três forças criadoras daquilo que a gente conhece como eu psicológico. Claro. Que regem a humanidade, né? Que tocam a humanidade. Então, falar sobre isso é falar em contra a natureza humana, em contra a natureza egóica, e contra a multidão, e contra tudo que está acontecendo. Então, porque o que a gente tem de mais comum é rédeas soltas aos desejos do ego. Ao desejo canalizado pelo ego, a mente canalizada pelo ego.
e a vontade canalizada pelo ego. Então, falar disso, de fato, vai contra o sistema como um todo, né? E a gente precisa fazer um episódio só sobre Judas, porque isso é maravilhoso. Pois é, porque dá vontade da gente ficar explorando mais e mais amplamente o elemento do desejo. Porque, por exemplo, claro, o que nós estamos citando aqui são coisas mais, digamos, escancaradas do que é o desejo. Mas cada pessoa, é porque não tem uma fórmula, né? Então, cada pessoa, no seu processo de autoobservação, de autoconhecimento, no seu processo de purificação, de santificação, que é esse processo todo de morte psicológica, a pessoa vai percebendo nuances da atuação do feitiço, da hipnose do desejo dentro dela. E que muitas vezes para o outro, aquele que está ali do lado dela, na família, no convívio, aquela mesma coisa para o outro pode não ser esse tipo de desejo que a gente está falando, o desejo feitiço, mas para mim é. Então podem ser coisas muito sutis, não precisa necessariamente ser coisas tão enfáticas como comer demais, fumar, se embriagar, se masturbar, assistir pornografia, sei lá o quê, né? Não precisa ser coisas tão enfáticas assim. Pode ser, por exemplo, o desejo de sempre ter a companhia de um animal de estimação. Isso aí pode ser caridade, isso aí pode ser respeito, valor e sociabilização muito natural com a vida, mas isso aí pode ser desejo também. Apego, esse tipo, né? de apego. O apego é uma expressão do desejo. Medo, não é? Pode ser tanta coisa. O Bruno tocou um ponto polêmico, mas que é muito real hoje em dia. Real. Os apegos são glorificados, mas muitas vezes esse apego gera muitos problemas para quem tem o apego e para as pessoas que estão em volta. Seja por um animal, seja por uma pessoa, e é um tipo de desejo. Por um filho, não tem tanta gente que deseja ter filho, deseja ser pai, mãe, faz um monte de... esforça-se, às vezes, mais de uma década, assim, e lutando veementemente com todas as suas forças, com todos os recursos. Eu não estou dizendo que sempre não quero botar uma fórmula e taxar e ser um juiz aqui, mas a pessoa tem que descobrir se dentro dela aquilo, seja o pequeno, o médio ou o grande, se aquilo é esse tipo de desejo que a gente está tratando aqui. E aí tem um termo que a gente usa na Gnosis que é muito útil para compreender isso, que é a identificação. Perceber, será que eu estou projetando minha felicidade nisso? Se eu estou, significa que isso é ego. Isso é o desejo negativamente manifestado. Se eu estou projetando minha felicidade, eu estou identificado, é esse termo que a gente usa, quando a pessoa projeta a felicidade fora dela, ela está identificada com aquilo, com expectativas de que aquilo vai lhe trazer felicidade, ela já saiu do seu centro, que é a sua consciência, já depositou a sua consciência para fora, e aí é que se manifesta esses apegos e essas expectativas aí que nos levam sempre à frustração e à decepção, porque a felicidade não está aí, ela está dentro. Converte o centro emocional num centro de frustrações, como diz o mestre Lakshmi. E aí, esse exemplo que a Laís deu é ótimo, porque isso aí é um prato cheio para Pilatos, não é? Se identificar com algo e projetar a razão da tua satisfação, felicidade, realização naquilo, estando identificado nesse nível, já entra esse outro elemento do outro traidor aí, porque isso aí vai ter um campo de manifestação praticamente que é a mente da pessoa, né? Ótimo. Isso aí vai ser o... É a narrativa construída pela mente. Sempre existe, para justificar erros, apegos, expectativas, para justificar o ego, sempre existe uma narrativa mental, uma historinha, que cada agregado psicológico conta dentro da nossa cabeça. Então, no caso dessa, por exemplo, que o Bruno colocou, eu preciso ter um filho para ser feliz. Isso é reforçado pelos pensamentos que ficam ali afirmando isso todos os dias. E esses pensamentos, né, Laís, buscam pessoas para afirmar esses pensamentos também, porque essas ideias, por exemplo, por lei de afinidade, a pessoa sempre busca alguém para corroborar com o erro dela, né? Ou seja, ela busca um amigo, vamos colocar entre aspas aqui o amigo, ou seja, assim, é um afim com essas mesmas ideias, com esses mesmos pensamentos para dizer, olha, eu preciso disso para ser feliz, não é mesmo? O outro diz, claro, amigo, você precisa mesmo.
Ah, que bom. Daí a pessoa se sente segura com aquele pensamento quando outras pessoas corroboram. Então, normalmente nós buscamos pessoas que corroborem com os nossos pensamentos, erros, equívocos, planos, muitas vezes planos maquiavélicos, planos conturbados, planos que vão contra nós mesmos. Daí a mente ela é essa, ela faz todo o storytelling, né? Vamos falar em termos atuais. Ela faz todo o storytelling, ela busca as pessoas próprias ao redor por afinidade, por isso a amizade talvez seria outro episódio para a gente falar do que é verdadeira amizade, até porque o Cristo diz para amar os inimigos, né? Mas a gente busca esses amigos, supostos amigos que vão corroborar com as ideias que a gente criou, para poder, por exemplo, trair alguém, para poder ser ilícito em determinado trabalho. Então a gente busca aquela pessoa certa, que vai falar assim, não, meu cara, isso aí não é nada, vai lá, segue adiante, vai fundo, que você tá certo, que você tá no caminho certo. E às vezes essa pessoa tá dentro da mente, né? Às vezes não, quase sempre. Tá dentro da mente. Tá dentro da mente. E daí passa a existir fora um elemento criado pela própria pessoa, né? Será que eu devo pegar esse dinheiro que não me pertence? Ah, mas eu tô numa situação, ninguém sabe da minha situação. Eu mereço. Exatamente, tá plenamente justificado, eu mereço. Então a pessoa só pode vai ser dharma, ainda vai colocando elementos. Olha o tanto que eu sofri, eu já fiz muito bem à humanidade, se eu cometesse erro, tal coisa ou outra. Chegou enfim, a hora de eu ser retribuído por Deus. Né? E aí vai. Então, isso aí que nesses últimos minutos que o Marcos e também a Laís acabaram de dizer é o modus operandi de Pilatos. Da mente, exatamente. É assim que ele atua, justificando, lavando as próprias mãos na Bíblia, né? Ele lava as mãos para dizer, ó, eu fiz, mas eu não me sujei, eu continuo puro. Quer dizer, eu coloquei ele na cruz, mas a minha mão está limpa, como se ele fosse um sacerdote mesmo ali, né? Quer dizer, eu não sou eu, foi o povo quem fez, e eu estou de boa, eu estou com a consciência tranquila e limpa, lavando as minhas mãos como símbolo daquele que continua puro, apesar do erro. A mente sempre justifica o erro. Ela justifica por que ela ficou brava, por que ela conflitou com o marido. Quer dizer, briguei, mas eu tinha razão. Ah, eu abandonei tal coisa, o caminho espiritual às vezes, mas eu tenho razão, porque olha, Deus foi mal comigo, as pessoas foram más comigo. Então sempre ele é o advogado do ego. Esse é Pilatos. Ele justifica e sempre sai de boa com a lei, segundo a sua própria perspectiva, né? Veja que quando a gente vai estudando a iniciação, né, no caminho espiritual autêntico, no caminho espiritual crístico, sempre haverá esses três personagens como momentos de definição na vida do iniciado, sempre, e eles vão se repetir em oitavas diferentes, né? O mestre Lakshmi, ele dá assim algumas dicas muito simples que se aplicariam a qualquer nível em que isso aconteça na vida de uma pessoa internamente e, claro, sempre com repercussão externa também. Então, sobre Judas, ele diz, deixa para trás, nega-te a ti mesmo, né? Deixa aquela parte da estrutura que forma a tua falsa personalidade, ou seja, aquilo que faz você se reconhecer como você, mas que você já sabe que tem que ser deixado para trás, obviamente. Tem um momento em que isso daí precisa ser arrancado, deixado para trás, esquecido completamente. E aí é vencer naquele momento a paixão, a tentação, o desejo de Judas. Para Pilatos, ele diz assim, deixa de ser um pensador. Para de tomar decisão fundamentado em tese, em antítese, no batalhar dos raciocínios, nos prós e nos contras, para o teu caminho espiritual, que é a tua própria vida, porque não tem diferença entre um e outro, deixa de ser um pensador. Toma decisão por intuição, por desígnio de teu ser, de tua alma, de tua consciência, e não por ponderação e raciocínio que pode se tornar infinito dentro da mente. Sim. E aí vence Pilatos ali. A mente pode defender qualquer comportamento. Sempre existe uma justificativa para nos eximir da culpa. E como diz o mestre Samael, se você vai numa prisão, todos aqueles condenados vão dizer que são inocentes, porque a mente tem infinitas, como que é as artimanhas, Bruno?
Ardilosas artimanhas. Ardilosas artimanhas Vamos para anotar se aqui no livrar e dicionário. justificar qualquer coisa. Tanto que quando a gente vê, por exemplo, em política, o da esquerda e o da direita discutindo, os dois têm narrativas impecáveis para justificar por que ele tem razão. A gente sempre tem uma narrativa para dizer por que fizemos tal coisa, que cometemos tal erro, porque a mente tem infinitas possibilidades de justificação. Exatamente. Todo mundo tem a razão. Todo mundo. E nós precisamos ir percebendo que mais além das opiniões sobre a realidade está a realidade, a verdade, que o mestre diz, mestre Samael, que é o que está além dos conceitos. Ele fala, a verdade é o que está além dos conceitos da mente. E só começando a observar esse batalhar desses contrários dentro da nossa mente, essas opiniões que justificam tudo, e percebendo na realidade, nós não sabemos a verdade. E nós só vamos saber quando a gente começar a transcender a mente, através da meditação, das ferramentas que a gnose nos ensina. Da E passividade, aí a gente fica né, Laís? livre dessas narrativas. Exatamente, fazer passivo frente à mente, como fala o mestre Samael, porque essa passividade que a gente estava comentando sobre se tornar passivo frente a esses determinados eventos, para que exista tempo, para que a verdade se expressa. O que acontece é que a mente ela preenche todos os espaços, né? Ela preenche todas as ideias, ela já pega todos os quebra-cabeças, já calcula todos o futuro, o passado, concatena todas as informações e não sobra espaço para Deus. Por isso que é aí onde o mestre Lakshmi ele diz, né, entre homem e Deus existe apenas uma mente, a mente descomposta, ou a razão, em um determinado momento ele também diz. Porque a razão ela impede qualquer expressão divina, porque ela prefere criar toda a estrutura da sua própria verdade do que esperar que a verdade própria se expresse, né? Sim, a razão subjetiva, que é conhecida como raciocínio, né? Porque existe uma razão superior, objetiva do ser, que aí não se expressa como Pilatos, né? Jamais se expressará como Pilatos. E aí que está o ponto-chave, porque tudo o que a gente está conversando até agora, vamos dizer, num aspecto mais prático, para o ouvinte ou para o estudante gnóstico, dizer, o que eu posso fazer com isso, né? Como incorporar isso na minha vida. Eu acho que a gente está sendo muito pé no chão aqui e colocando já dentro do nosso diálogo a aplicabilidade prática da coisa. Com relação à mente, deixar de ter um centro de gravidade ao redor de uma mente que tem vida própria, descontrolada e que a todo momento o que está conduzindo a pessoa ou conduzindo a mente da pessoa são pensamentos de todos os tipos aleatórios que têm vida própria e que não estão concatenados, integrados com o instante, com a consciência, com o ser da pessoa através de seu coração, por exemplo, que é uma técnica maravilhosa, se localizar no coração para descer dessa torre de Babel que é a nossa mente sob a influência de Pilatos, não é? E tem uma palavra-chave aí no trabalho com essa má mente que é Pilatos, que é quem entrega o Cristo, é um dos elementos que mata a nossa consciência, que é a sinceridade. Se a pessoa for sincera consigo mesmo, quando vier aquela justificativa do porquê ela mentiu, do porquê ela pegou aquele dinheiro, do porquê ela teve aquele ataque de raiva, se ela tiver sinceridade naquele momento, autocrítica, ela vai olhar para si e dizer, não, você pisou na bola, você errou. Era você que estava errado. A culpa não é do outro. Se você não tivesse esse sentimento negativo dentro de você, você não estaria sofrendo. Aí ela vai começando a retirar a responsabilidade das coisas que lhe acontecem dos outros e vai colocando sobre si. E vai percebendo na mente essa autossabotagem, porque o ego nos sabota dentro da nossa mente, nos permitindo continuar errando e justificando esses erros. Então é muito importante ser sincero consigo mesmo. Senão a pessoa continua sendo... Ela vai sendo usada pelo ego dentro da mente, ela é um brinquedo, ela é uma marionete do ego dentro da mente, e quem sofre no fim é ela. Quem fica sem amigos, quem fica sem esposo ou esposa, quem fica sem felicidade é ela. É a nossa alma que se prejudica, quando a gente deixa o ego nos fazer essas ardilosas artimanhas. Marionete de Caifás, porque
Caifás é quem está ali com uma mão manipulando Judas e com a outra mão manipulando Pilatos, ou seja, manipulando Judas, tudo isso que é instinto, que é emoção, que é sentimento, e manipulando Pilatos, tudo isso que se processa na mente da pessoa. Por trás esse marionetista, a gente poderia dizer que é Caifás, né? Claro, porque ele está na dimensão mais alta, se a gente fala dos 3 corpos que são indicados ali, astral, mental e causal. Astral, 5ª dimensão da natureza, né? O corpo astral, o corpo do desejo. O mental, 5ª dimensão superior da natureza, e o causal, 6ª dimensão da natureza, o mundo da vontade, mundo dos números, mundo das causas primárias. Então, a partir disso, estando mais alto, sempre o eu não sei se existe marionetista. Isso não existe. Aí vai entrar junto do vocabulário aí que o Bruno vai anotar pra gente. Quem que é o ventríloco? O ventríloco é o marionetista? Que ele não, fica o ventríloco ali, é outra coisa. que Mas ele é fica parecido, ali pro alto. né? O marionetista é o que fica... Deve existir então, né, Bruno? Vamos colocar Eu aqui. acho que existe. Acho que sim. Você acha que eu falaria uma palavra aqui que eu inventei? Óbvio que não, imagina. Nunca E pensaria pessoal, isso. o plano causal é o plano da alma, né? Então, Caifás é a antítese da nossa alma. Podemos dizer que sim. Que E aí, sim. e veja bem, olha isso, né? Onde nós estamos? Na causa. Né? Então, quando a gente lê lá nos livros gnósticos, eus causa, né? Quando a gente, por exemplo, tem um momento ali que o mestre Lakshmi ensina que todas as impressões têm raiz causal, porque a impressão é o que a gente devolve. Olha que interessante isso. Entra uma informação por qualquer um dos 5 sentidos. Qualquer informação. Então, entra um som, a gente escuta alguém dizer algo, a gente escuta um ruído, um latido de um cachorro, um carro brecando mais forte, uma música, o que seja, o barulho do mar, entra uma impressão pela audição. Impressões pela visão, nós estamos perdidos, né? Porque isso aí, hoje em dia, é indizível a quantidade de impressões que entram para a visão. Entram aromas, cheiros pelo olfato, gostos pelo paladar, entram sensações táteis pelo tato, ou seja, o tempo todo estão entrando informações pelos 5 sentidos. Essas informações entram e se Caifás emite uma resposta imediata, uma impressão causal, aquela informação que entrou, ele já manipula a mente, Pilatos, e ele já manipula o desejo, Judas, para que imediatamente ou em poucos instantes a gente reaja àquilo já totalmente como a marionete, né? Então, vê que o negócio, a raiz é causal, né? E aí a gente poderia falar um pouco mais sobre isso, sobre Caifás, sobre essa causa, esses eus causa que acabam movimentando aspectos da personalidade, do comportamento, do centro emocional, da mente, através de pensamentos, mas tudo isso tem uma causa, né? É interessante perceber que quem viabiliza Caifás é a mente, ou seja, uma vez que surgiu aquele desejo e a mente falou, ok, aí Caifás entra em ação já com a realização do delito, digamos assim. Com certeza, e você vê que, como falando de elemento de vontade, sempre que existe esse impulso e a base também da força motriz de todo o movimento do humano chama energia sexual, né, assim? Então, para usar como exemplo, às vezes aquela pessoa assim, morna, tá ali, não tem vontade de lavar a louça, não tem vontade de arrumar a casa com a mãe, não tem vontade de fazer absolutamente nada na vida, né, de estudar, tá sempre ali caído, se arrastando, basta que se apaixone por uma menina que mora a 400 quilômetros de distância, né, e esse menino, ele já com seus pensamentos, com suas ideias, vira um atleta, um triatleta e é capaz de ir caminhando, correndo esses 400 quilômetros apaixonado pela donzela. Então você vê como essa força elétrica, motriz dentro do corpo humano, que move todo mundo, que é a energia, fonte de todas as energias, move também a vontade, a mente, o desejo. E uma pessoa que carece de vontade, vamos colocar em aspas também, basta que exista uma paixão, que exista um desejo, que exista uma ideia, e essa pessoa arruma um ônibus, ela sai correndo, ela sai de madrugada, ela perde o sono, ela vira um super-homem, né, atrás do ser amado.
Então, Sim, como é quem que não subjetivo, acordaria? como é subjetiva a vontade. Quem não acordaria às 3 da manhã para ir buscar 10 mil reais em algum lugar? Vou te dar 10 mil reais, só que você tem que vir às 3 da manhã. Essa é a escola do Para materialismo. passar de ano, que seja, quantas vezes, né? Sobretudo, é a forma, são os sistemas, né? Aí a gente volta em Judas, Pilatos e Caifás sendo sistemas que, claro, só existem na sociedade porque existem dentro da sociedade, né? Internamente, na humanidade, nós somos regidos por esses sistemas. Então, tudo que nós fazemos coletivamente é instaurar esses sistemas nos lugares onde nós estamos, no nosso lar, como família, nas religiões, em todas as áreas sociais, trabalhistas, econômicas, artísticas, a área da saúde, ou seja, a área acadêmica que o Marco citou aí agora. Esses sistemas são a estrutura anticrística da sociedade, já remetendo ao episódio anterior, onde estudamos com o Henrique sobre o anticristo, e é até muito pertinente, a gente está dando continuidade aqui no episódio 25, Judas, Caifás e Pilatos, se no episódio passado nós falamos bastante sobre o anticristo como regência da sociedade e da psicologia humana. Portanto, se não muda dentro, não vai mudar, não adianta um ativismo exterior se não há uma acidez interior profunda, onde a pessoa busca ir dissolvendo o que deve dissolver para que o que tem que ser cristalizado se cristalize num espaço onde há terreno fértil para isso, porque já foi limpo antes, para que haja esse plantio e esse nascimento e esse crescimento. Bom, o silêncio é a eloquência da sabedoria ou o Marcos está com o microfone desligado? Rapaz, por acaso estava, mas também o silêncio caberia muito bem. Eu acho que a gente conseguiu cumprir com um belo objetivo aqui. Então tá. Se vocês acharem que tem alguma dica, alguma chave, algo que a gente possa trazer aí do conhecimento prático, gnóstico para todos nós e para o buscador da luz, nosso ouvinte, esse é o momento. Senão a gente já amarra o episódio 25, porque bastante foi dito. Eu acho que a maior chave... Espera só um segundinho, Laís. Ia pedir para o pessoal comentar aqui com a gente também no Spotify se vale a pena um outro episódio com o tema de Judas e alguma sugestão que exista, alguma dúvida em relação ao episódio. Lembra que nos comentários aqui do Spotify a gente também sempre vai ler e tentar responder dúvida que vocês tenham, sugestões são muito, muito bem-vindas, tá? E lembra de compartilhar esse episódio que você está ouvindo aqui com alguém ao seu lado, uma pessoa, 2, 3 da sua família, colocar no grupo. São coisas provocativas, religiosamente provocativas muitas vezes, mas o que não se a provocação, né? Se a gente não provocar de uma forma consciente, sem os conflitos naturais da sociedade, que a gente não entre nisso, mas nós temos que dar sempre uma oportunidade das pessoas conhecerem um ponto de vista agnóstico, que é aquele que provoca a nossa parte interna uma mudança, autorresponsabiliza o homem pelo seu caminho religioso. Esse é o caminho, né? Então, comenta aqui se você gostaria de escutar um episódio sobre Judas ou qualquer sugestão, a gente vai ouvir e vai te responder também. Segue aí, Laís, desculpa, viu? Tranquilo, muito importante, Marcos, isso dos comentários, porque às vezes a gente fica entre os três, né? Sobre o que a gente vai falar? Então, se vocês sugerem temas, a gente vai, na medida do possível, colocando em prática essas sugestões. E sobre essa finalização do episódio, então agora que nós sabemos que o desejo, que Judas representa o desejo negativamente canalizado pelo ego, uma das expressões de Judas, que Pilatos representa a mente nas mãos do ego, a mente negativa, e Caifás representa essa vontade mal aplicada, as nossas más ações. A gente pode perceber que talvez a maior ferramenta que a gnose nos dá para lutar contra isso na prática é a autoobservação. Auto-observar-se é começar a virar essa câmera para nós, que geralmente está voltada para fora, e começar a observar nossas ações, nossos pensamentos e nossas emoções a todo momento, para começar a descobrir quem são esses inimigos do meu Cristo, da minha alma, que estão matando o meu Cristo, que estão me impedindo
de libertar minha alma e minha consciência? Muito bem. Fica a prática fundamental, a autoobservação, e eu sugeriria aliada à vontade de não errar mais, de não repetir ou recorrer nos mesmos erros, porque a autoobservação vai nos dar lucidez, clareza, discernimento, contraste, autoconhecimento. Mas a pessoa precisa fazer algo com isso, ela precisa empunhar uma certa espada da vontade, mesmo que seja, como a gente dizia em algum momento desse episódio, amarrando o ego. Porque o ego tem esses 3 estágios, o ego amarrado, ou seja, o ego solto, o ego amarrado e o ego sendo eliminado. Então, amarrar o ego não é o fim, não libera ninguém, não faz o Cristo estar livre dentro da pessoa, nem leva à autorrealização e ao despertar total da consciência. Mas um pouco de amarra é importante, porque isso vai gerando inanição, vai submetendo elementos psicológicos à inanição. Porém, se a autoobservação e se um trabalho intenso de meditação e de integração, principalmente com nossa Mãe Divina particular, Deus Mãe dentro de nós, através de orações e de muita retidão, aí que entra a vontade, se não há isso, não se adquire a compreensão e não há eliminação total desses agregados psíquicos. Muito bem. Laís, chegou o momento da sua despedida do episódio 25, Judas, Pilatos e Caifás, os 3 traidores. Muito obrigado, Bruno e Marcos e nossos ouvintes. Espero que tenha ficado mais claro o sentido esotérico desses personagens bíblicos e que nós consigamos na prática ir sendo muito sinceros consigo mesmos e descobrindo quando que isso está. Bom, na verdade, isso se manifesta em nós a todo momento, então o que nos falta é a capacidade de perceber isso e perceber essa autossabotagem, perceber que vale muito mais a pena viver sem o ego, eliminar o ego, ainda que seja difícil, ainda que seja exigente, lutar contra esses desejos, esses pensamentos e essas ações negativas, mas é a única forma de nos libertar. É a única forma de chegar ao conhecimento de nós mesmos e à felicidade. Então, vale a pena, ainda que seja difícil. Vale a pena. Tudo vale a pena para que a alma possa crescer cada vez mais dentro de nós. Marcos, fica contigo, como de costume, nesse 1/4 de centena de episódios, que é um pouco mais que isso. Sempre coube a você o encerramento, e assim seguirá, pelo menos por hora, inclusive no episódio 25. Por quanto puder, por quanto a lei nos permitir, aí estaremos compartilhando algumas ideias gnósticas que para nós fazem sentido. Esperamos que para vocês também faça sentido tudo que foi conversado aqui, não só nesse episódio 25, como em todos os outros que passaram, e que a lei nos permita continuar compartilhando com vocês, conosco também, porque todos estamos dentro do mesmo caminho, aprendendo e buscando, né? Somos os buscadores, como o Bruno sempre coloca, buscadores da luz em pleno século XXI, sobreviventes dessa época conturbada, mas muito propícia, porque quanto mais são as dificuldades, maiores as dificuldades, melhores as oportunidades que a alma tem para o seu aprendizado. Então, dissolver e coagular foi o termo usado por vocês, que no esoterismo refere-se a esse trabalho esotérico, crístico, que esse ego tem que morrer para que possa nascer o que tem que nascer. Esses 3 elementos não são mais do que traidores que dentro de nós tentam impedir, mas que se nós também usamos como alavanca, vamos nos impulsionar através desses elementos para poder seguir adiante, né, contornando e usando esse desejo como um fogo purificador, fazendo com que essa mente se pacifique através da meditação. E quando se fala de vontade, buscando que seja feito como na oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade ou a tua vontade, assim na terra como no céu, tanto na matéria como no espírito. E o homem, se ele dedica a sua vida, e de fato, melhor seria dedicar a sua vida como prioridade espiritual, para que o resto seja dado por acréscimo. Porque aí sim, se a vontade está unida à vontade do Pai, todo o restante seria dado por acréscimo.
todo o restante é todo o restante necessário, porque o problema é que nós passamos a vida buscando todo o resto desnecessário para a existência e passamos a existência quase em branco, sem existir, sem ter consciência, às vezes nem por um segundo. Então o que a gente espera de nós e o que nós desejamos a todos vocês é que a vida comece a fazer mais sentido, que tenha mais propósito e busque as nossas sedes para poder estudar e priorizar o caminho espiritual. A Primeira Câmara vai te ajudar muito, como nos ajudou também a cada um de nós. Então estamos de braços abertos para te receber com muito carinho. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo episódio. Até a próxima.